Olá, advogada, olá, advogado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do English for Lawyers. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o termo advocate. Embora essa palavra se pareça bastante com a palavra advogado em português, será que dá para a gente usar em inglês da mesma maneira? Será que o significado é o mesmo? Então vamos ver isso no vídeo de hoje. Nos vídeos das últimas semanas, nós vimos que, em português, nós temos apenas uma palavra para poder se referir ao profissional do direito que presta assistência jurídica. Já no inglês, nós temos várias palavras para poder se referir a esse profissional. Então, nós vimos algumas delas aqui. Nós vimos lawyer, nós vimos attorney, solicitor, barrister. Nós vimos também a expressão in-house lawyer. Então, agora, vamos focar nessa outra palavra, a palavra advocate, que também pode ser utilizada para poder se referir ao advogado. A palavra advocate, ela pode ser utilizada com o sentido jurídico e com o sentido não jurídico. Nesse sentido não jurídico, a palavra advocate, ela pode se referir a qualquer pessoa que defenda publicamente uma ideia, uma causa, um projeto, ou também alguma pessoa que atue na defesa do interesse de uma outra pessoa. Já no sentido jurídico, o advocate também é uma pessoa que está ali atuando, defendendo o interesse de uma outra pessoa, do seu cliente, só que aqui em um contexto jurídico. Normalmente, a gente vai utilizar essa palavra advocate quando esse profissional estiver atuando, representando os interesses do seu cliente em juízo. Mas como o advogado também pode representar os interesses do seu cliente extrajudicialmente, não necessariamente vai ser só nesse contexto. Mas como normalmente a gente utiliza essa palavra para poder denominar esse profissional que está representando o seu cliente em juízo, lá na Inglaterra, a palavra advocate acaba sendo utilizada como sinônimo de barrister. Para quem não sabe o que é barrister, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu trato deste assunto. Eu vou deixar aí no card para vocês poderem consultar. Mas resumindo aqui rapidinho, a carreira lá na Inglaterra, ela se divide em duas. Então, nós temos lá o solicitor e nós temos o barrister. Então, o solicitor, ele é um profissional que ele atua na esfera extrajudicial, enquanto o barrister, resumidamente, ele seria um profissional que atua mais na esfera judicial. Já os solicitors, eles até podem atuar na esfera judicial também, mas só na primeira instância. Só que alguns solicitors, eles fazem uma formação complementar e aí eles ganham o título de solicitor advocate. Os solicitor advocates, eles também podem defender o cliente perante tribunais, mas somente esses solicitors podem ser denominados advocates. Os solicitors que atuam na primeira instância, eles não podem ser denominados advocates lá na Inglaterra. Então, no Reino Unido, nós vamos ter a profissão de advogado divididas entre solicitor e barrister na Inglaterra, no país de Gales e na Irlanda. Já na Escócia, lá nós temos a divisão entre solicitors e advocates. Lá o profissional que atua no âmbito judicial, ele é chamado de advocate. Em alguns outros países da Commonwealth, o profissional que atua na esfera judicial é também chamado de advocate. Dois países que eu sei que isso acontece são a África do Sul e a Índia. Já nos Estados Unidos, lá a carreira de advogado ela é unificada. Então nós temos o mesmo profissional trabalhando tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial. Então, como não há essa distinção, lá a palavra advocate ela acaba sendo mais um sinônimo para a palavra advogado, da mesma forma que a gente tinha visto aqui que attorney também era um sinônimo, né, para lawyer. Só que como a palavra advocate, ela traz esse sentido de alguém que está ali representando uma outra pessoa, representando uma causa, eu entendo que não faria muito sentido a gente utilizar a palavra advocate se esse advogado, né, esse lawyer, não estiver efetivamente representando o interesse de alguém dentro desse contexto, tá, em que a gente estiver utilizando essa palavra. Um outro detalhe que eu acho interessante a gente observar também é que o verbo advogar em inglês, ele tem a mesma grafia da palavra advocate.
Só que na hora de pronunciar é diferente. Na hora de pronunciar, a gente fala advocate. Então, dentre essas diversas palavras que nós estamos estudando aqui para poder se referir ao advogado, a palavra que é mais parecida com a nossa palavra em português é justamente a palavra advocate, é a palavra mais similar à palavra advogado. Então, por causa dessa similaridade, pode ser que a gente fique querendo utilizar a palavra advocate no mesmo sentido que ela tem no português, né? Só que é importante a gente lembrar aqui que não necessariamente vai ter o mesmo sentido da palavra advogado em português. No Reino Unido, por exemplo, como a gente viu aqui, tem um sentido muito específico. Nos Estados Unidos, pode até ser utilizada como um sinônimo para a palavra advogado, como a gente viu aqui, mas vai ter aquela certa tendência de utilizar mais em um contexto em que esse advogado esteja representando alguém em juízo, né? E mesmo nesse contexto em que o advogado está representando alguém em juízo, o mais comum de se utilizar no inglês americano seriam as expressões trial attorney ou trial lawyer. Até a palavra counsel vai ser mais comum do que a palavra advocate. Tá? A palavra counsel nós vamos ver no vídeo da semana que vem. Então, gente, particularmente, eu não vejo muita necessidade de vocês ficarem utilizando essa palavra advocate sem vocês terem 100% de certeza de que aquela palavra vai ser adequada ali naquele contexto que vocês estão utilizando. Se vocês tiverem dúvida, foquem no básico. É preferível vocês utilizarem a palavra lawyer, porque a palavra lawyer, em geral, na maioria dos países de língua inglesa, né, até onde eu tenho notícia, ela sempre vai ser possível de utilizar para qualquer profissional que esteja relacionado com as profissões em que se presta assistência jurídica, tá? Então não vai ter erro. Então o ideal, se vocês tiverem dúvida, é focar no básico, é ficar com a palavra lawyer mesmo. É interessante a gente conhecer essas palavras um pouquinho mais complexas, porque se elas aparecerem, a gente sabe do que se trata, né? E a gente não vai ficar ali perdido, sem saber do que aquilo ali se trata. Mas, na hora da gente utilizar, eu acho que é melhor a gente focar naquilo que a gente tem certeza que a gente vai se sentir mais seguro para poder utilizar. Assistindo esses vídeos aqui também, gente, e conhecendo todos esses termos que vocês estão conhecendo, quando vocês precisarem se referir ao contexto de um país específico, vocês já vão saber que nos países de common law existem essas diferenças. Em alguns países, a profissão vai ser unificada, igual lá nos Estados Unidos, onde você tem o mesmo profissional fazendo tanto o serviço da parte judicial quanto da parte extrajudicial, igual a gente tem aqui no Brasil. Em alguns outros países, você vai ter essa distinção entre o profissional que faz o serviço judicial e o profissional que faz o serviço extrajudicial. E vocês sabem que vai ter termos diferentes para poder designar esses dois profissionais. Então, vocês já sabem esses conceitos, vocês já sabem esses diferentes modelos, e aí vocês vão poder pesquisar dentro da realidade de cada país quais termos que vão ser mais adequados para poder utilizar dentro daquele contexto que vocês estão se referindo. Então, essa aqui é a importância desse estudo que a gente está fazendo aqui. Gente, então esse era o conteúdo do vídeo de hoje. Na semana que vem, a gente vai fechar essa série, tá? Nós estamos tratando aqui de todas as palavras que existem em inglês para poder se referir ao advogado. Se tiver ficado alguma dúvida, deixem aí nos comentários. Me contem também nos comentários qual é a área de atuação de vocês, quais outros temas vocês querem ver aqui no canal. E eu vejo vocês na semana que vem. See you next week. Bye, bye.